existe pecadinho e pecadão? Em certo sentido, há pecadinho e pecadão, e em certo sentido, não há pecadinho nem pecadão. Por exemplo, quando a gente fala de culpabilidade e de condenação, qualquer pecado é passível de condenação, qualquer pecado pode nos levar para o inferno. Paulo diz que o pagamento do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a sentença é clara: pecou, morreu. Então não existe, nesse caso, pecadinho nem pecadão quando se trata da culpa e da condenação pelo pecado. Mas, em certo sentido, a Bíblia fala de gradação de pecado. Por exemplo, Jesus, quando esteve diante de Pilatos, ele disse assim: nenhum poder você teria se do céu não lhe fosse concedido. Então, aquele que me entregou a você, maior pecado tem. Ou seja, Jesus está dizendo que o pecado dos judeus de entregá-lo para Pilatos era maior do que o pecado de Pilatos de condená-lo à morte. Então a Bíblia fala de gradação de pecado, sim. E ainda na primeira carta de João, ele fala de pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, quando a gente fala de pecadinho e pecadão, a gente precisa considerar dois aspectos. Primeiro, uma mesma pessoa cometendo dois pecados diferentes. E aí a Bíblia tem um outro princípio para tratar desse assunto. O princípio é: quanto mais pessoas o meu pecado alcança, maior ele é, maior a gradação de pecado. Por exemplo, na lei, quando se falava de matar uma ovelha, havia uma condenação. A pessoa tinha que reparar 4 vezes mais. Mas quando se matava uma pessoa, a pena era capital. Ou seja, quanto mais pessoas o meu pecado envolve e quanto mais danos eu provoco ao ser humano, maior é o meu pecado. Então, uma mesma pessoa cometendo pecados diferentes, o seu pecado é maior quando envolve mais pessoas, ok? Agora, quando a gente fala do mesmo pecado com 2 pessoas diferentes, a gente segue o mesmo princípio, só que com um pouquinho de diferença. O princípio é: quanto mais pessoas a minha vida alcança, mais pessoas o meu pecado alcançará. E se mais pessoas o meu pecado alcançará, maior é esse pecado. Tiago diz, na sua carta, no capítulo 3, verso 1, dizendo o seguinte: não sejam todos mestres, porque nós haveremos de receber maior juízo. O que Tiago está dizendo? Que quanto mais pessoas a minha vida toca, quanto mais pessoas a minha vida alcança, maior é o meu pecado que eu cometo. Maior é o meu pecado porque esse pecado alcança mais pessoas. Então pensa num novo convertido e pensa num líder cometendo o mesmo pecado. Quem alcança mais pessoas? O novo convertido ou um líder? É claro que é o líder. Então é por isso que o seu pecado é maior considerando o mesmo pecado. Ou seja, a Bíblia nos diz que o pecado de um líder é maior do que o pecado de um novo convertido, porque a sua vida alcança mais pessoas. Eu não sei se você concorda com isso, mas eu gostaria que você comentasse aqui embaixo e nós vamos trocando uma ideia. Um abraço e até o próximo vídeo.